Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós estamos inaugurando o primeiro trimestre do ano de 2023. Nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Avivamento Espiritual. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O avivamento, como uma manifestação gloriosa do Espírito Santo no meio de seu povo, nos remete a um inabalável fortalecimento espiritual para realizar, então, grandes coisas com o intuito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Nesta lição, conceituaremos o termo avivamento espiritual. Segundo ponto, identificaremos uma causa base para a ocorrência de avivamentos espirituais. No terceiro ponto, veremos dois grandes, notáveis avivamentos na historicidade dos israelitas. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a necessidade do avivamento espiritual para a igreja de nossos dias. Conceito de avivamento espiritual. Avivamento espiritual é um ato de Deus, ou seja, através do Espírito Santo, com a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas em resposta a uma demanda individual ou coletiva, por meio da oração, do jejum, da adoração e da leitura da palavra de Deus. Isso com vistas a uma renovação espiritual de uma determinada realidade vivida e ao fortalecimento espiritual dos discípulos de Cristo, visando então a consolidação da salvação e da vida eterna através da fé em Jesus. Então, é uma ação do Espírito Santo, onde, por meio de oração, do jejum, da adoração, leitura da palavra, os cristãos, então, buscam ao Espírito Santo para uma renovação espiritual, segundo a realidade que estão a viver, e também para o fortalecimento espiritual, sempre tendo como ponto de visão espiritual a salvação e a vida eterna. A causa base para avivamentos espirituais, os avivamentos espirituais de uma comunidade, de um povo, de uma nação, ocorrem após uma demanda individual ou coletiva de se buscar o Senhor. E muitas vezes, após uma degradação na vida moral e espiritual, fruto do afastamento, da adoração e da comunhão com o Senhor. Então, observe que o avivamento, ele acontece quando se busca o Espírito Santo, ou então quando estamos a viver uma situação de degradação moral, individual, ou de um povo, de uma comunidade, de uma nação, e Deus age para avivar, para, vamos dizer assim, retornar ao primeiro amor. Então, a causa base que a Bíblia tem registrado nos avivamentos que lá estão, são esses dois. São quando pessoas buscam com sinceridade ao Espírito Santo, ou quando há uma degradação moral e o Espírito Santo age para renovar, para mudar, para transformar, para restaurar. Vamos trabalhar agora com dois grandes avivamentos na historicidade dos israelitas, e a Bíblia Sagrada ela está repleta de registros que narram grandes avivamentos que se consumaram após uma iniciativa de pessoas consagradas ao Senhor, que então, movidos pelo Espírito Santo, retornaram ao primeiro estado de amar as coisas de Deus. Dois notáveis avivamentos espirituais foram experimentados pelos israelitas, sendo um no reinado de Salomão
e outro no ministério do profeta Ageu, aos quais nós vamos narrar a partir de agora, com seus respectivos desdobramentos espirituais. Observe que nós temos muitos registros de avivamentos na Bíblia, mas para esta lição nós vamos falar destes dois. O primeiro, o avivamento espiritual no reinado de Salomão, filho do rei Davi. E a primeira coisa que acontece é que a glória de Deus enche a casa do Senhor, neste avivamento magnífico. O rei Salomão ele construiu a casa de Deus. E no término da construção, ele orou ao Senhor. Então desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu toda a casa. E ninguém podia entrar, porque a casa de Deus estava cheia da glória de Deus. Cheia da glória do Senhor. Todos ali se prostraram e louvaram e adoraram ao Senhor. Que avivamento extraordinário. Glória do Senhor enchendo a casa construída por meio da vontade, da perseverança das pessoas em construir a casa do Senhor segundo a vontade dele. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, vamos aqui localizar o segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este foi um grande avivamento depois que a casa do Senhor foi construída por Salomão. Na sequência, o Senhor faz uma aliança, este avivamento. A aliança do Senhor com o rei Salomão e com o povo, com os israelitas. Então, no dia do término da construção do templo, Deus apareceu à noite ao rei Salomão e com ele fez uma aliança, dizendo que diante de qualquer adversidade que os israelitas viessem a enfrentar, ou seja, escassez de chuva, ataques de pestes e a terra não produzisse mais alimentos, diante de qualquer adversidade desta, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhasse, ou seja, se despojasse da própria vontade em favor da vontade de Deus, se esse povo orasse, ou seja, falasse, ou seja, viesse a falar e ouvir a Deus com total confiança e dependência dele. Se este povo confessasse os seus pecados, ou seja, um arrependimento e confissão de seus próprios pecados de forma sincera, então o Senhor ouviria do céu as orações e a partir daí perdoaria todos os pecados do povo e concederia a prosperidade plena aos israelitas, não só materiais, mas também espirituais, habitando permanentemente no meio do seu povo, naquele lugar santo consagrado ao Senhor. Então, observe a sequência. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, Cristo, se humilhasse,
ou seja, se despojasse da sua própria vontade em favor da vontade de Deus, e também orasse, ou seja, viesse a falar e ouvir a Deus com total confiança e dependência dele, se buscasse o Senhor em oração, em adoração e em verdade, e confessasse os seus pecados com arrependimento e confissão dos seus pecados de forma sincera, então o Senhor abençoaria de forma plena a todos. E assim é para nós. Se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós orarmos de forma contínua, com confiança e dependência dele, se nós buscarmos o Senhor e confessarmos os nossos pecados, ele nos abençoa de forma plena, com toda a plenitude. Está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículos 11 ao 18, que diz o seguinte: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Portanto, aí está este primeiro avivamento importante, o avivamento espiritual no reinado de Salomão, onde a glória de Deus encheu a casa do Senhor após a construção do templo, e o Senhor fez uma aliança com o rei Salomão, com a sua descendência, com os israelitas, para que perpetuamente ele viesse habitar no meio deles, porque este é o desejo de Deus, habitar no meio de seus filhos, estar presente de forma permanente no meio de seus filhos. Um outro avivamento que nós experimentamos e podemos ver na Bíblia é o avivamento espiritual no ministério do profeta Ageu. Ageu foi um dos primeiros profetas a proclamar as mensagens do Senhor após os israelitas voltarem ao longo do longo cativeiro de 70 anos na Babilônia. Fruto da desobediência, fruto da degradação moral e espiritual dos israelitas diante do Senhor, a idolatria. Então, eles experimentaram uma escravidão de 70 anos na Babilônia. Ageu, profeta de Deus, cujo nome significa festivo, por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar para este povo em 520 a.C., isto para o reino do sul de Judá, exortando então os israelitas a reedificarem o templo do Senhor em Jerusalém, no templo do governador Zorobabel e do grande sacerdote Josué durante o reinado de Dário, rei da Pérsia, tendo sido Ageu contemporâneo do profeta Zacarias e também de Esdras. Nós estamos aqui num outro momento da historicidade do povo de Israel, quando Salomão
construiu o primeiro templo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dominou o reino de Judá, levou para o cativeiro, destruiu totalmente o templo construído pelo rei Salomão, levou em cativeiro todos os israelitas para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos na condição de escravos e agora estavam a voltar para Jerusalém, mas antes o profeta Ageu, então, faz esta exortação para que eles reconstruíssem o templo. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 1, versículos 1 ao 8. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela. E edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Portanto, aí, Ageu exorta o povo a reedificar o templo. E aí vem na historicidade, vem um decreto de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, domina a Babilônia, conquista a Babilônia, e a partir daí ele lança um decreto, fazendo com que o povo israelita retorne para Jerusalém. E tendo em vista esta exortação do profeta Ageu, eles voltam para Jerusalém para construir o templo, edificar o templo. Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C. E no primeiro ano de seu governo, assinou um decreto determinando a volta do povo judeu para Jerusalém, com o intuito de reconstruir o templo do Senhor. Esdras, que foi contemporâneo do profeta Ageu, ele então vai falar assim para o povo. Isso está escrito no capítulo 1 de Esdras, versículos 1 ao 5, que diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então eles retornam para Jerusalém, respaldados por esse decreto de Ciro, para reconstruir a casa. Zorobabel, numa primeira etapa de 3,
retornou com 49.987 israelitas e a Jerusalém para realizar a reconstrução do templo. Então, Zorobabel, o governador, ficou encarregado desta reconstrução. É o que diz em Esdras, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: São estes os filhos da província que subiram no cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsam, Mispab, Givai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel que voltaram. No versículo 64 e 65 desse mesmo capítulo 2 diz: Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. E somados, dá 49.897 pessoas. Quando chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é a liturgia do culto a Deus e a reconstrução do templo. Então, eles edificam um altar ao Senhor. É o primeiro. E Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sacerdote, e seus demais companheiros, edificam um altar ao Senhor no mesmo lugar em que houvera sido construído antes, no antigo templo, e ofereceram então holocaustos e sacrifícios conforme a lei de Moisés. E então restabeleceram as festas, as barracas e da lua nova. Esdras, capítulo 3, versículos 1 ao 6 diz: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos e outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram então a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Então, restabeleceram a liturgia, construindo o altar, e agora eles vão para a reconstrução do templo. E aí Zorobabel e Josué, os levitas e demais israelitas, começaram a reconstruir o templo do Senhor. Muitos começaram a gritar de alegria. Olha o avivamento espiritual. E outros que conheceram o primeiro templo construído pelo rei Salomão choravam, vislumbrando o início da reconstrução da casa de Deus. Versículo 7 ao 13 diz assim: Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vêm do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintendentes. Então, apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados e com trombetas,
E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo a sua misericórdia, dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Olha que avivamento nesta reconstrução do templo. Eles pararam esta reconstrução e se levantou povos estrangeiros contra a reconstrução. E começaram a subornar funcionários do governo, dificultaram a construção e houve uma parada. Essa reconstrução. Isso está escrito em Esdras capítulo 4, versículos 1 ao 5. Nesse sentido, então, aí eles reiniciam a construção. Reiniciam essa construção. E terminam a construção. Conclui o templo. Então, ele reinicia a construção e conclui. E nessa conclusão, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ou seja, ouvindo a exortação de Deus através do profeta Ageu para reiniciar a construção do templo do Senhor, os israelitas obedecem a Deus e reiniciam a construção do templo. Até que esta segunda casa não era tão vislumbrante quanto a primeira casa construída pelo rei Salomão. Deus anima e encoraja o seu povo, demonstrando que, do ponto de vista espiritual, a segunda casa seria muito mais gloriosa do que a primeira, com muita prosperidade e com muita paz. A nação de Israel experimentou, nesta reconstrução do templo, a glória do Senhor presente no meio deles, num grande avivamento. Ageu 2:1-9 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, e de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está falando com você. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Concluindo, então, já no último ponto da lição, o avivamento espiritual para a igreja de nossos dias. Faz necessário que cada cristão hoje busque o Espírito Santo para um avivamento espiritual permanente em sua vida, para manter vívida a chama do Evangelho de Cristo, seja proclamado e a chama de Cristo seja proclamado, ou seja, o Evangelho de Cristo seja proclamado no mundo inteiro. E isso vai repercutir para um povo, para uma comunidade, povo, nação e o mundo inteiro.
Precisamos manter essa chama acesa, esse avivamento espiritual, que é proclamar Cristo, Salvador e Senhor da humanidade. Concluindo, então, um avivamento espiritual deve ser permanente em nosso ser, não importando espetacularização religiosa, mas a prioridade que devemos dar à adoração, à oração, à consagração a Deus, não deixando o coração, então, se inclinar para o pecado em detrimento de uma vida piedosa, cristã. Realizar sempre a vontade de Deus e obedecer à ordenança do Senhor Jesus. Porque ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isto nos proporciona um estado e condição de Deus habitar em nós e nós nele. Um permanente avivamento espiritual. Shalom. Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 2, que tem o seguinte título: O avivamento no Antigo Testamento. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.